Olá, esse é o Screening de Notícias, versão 2025, que é parte dos projetos dos Estúdios ECD para este ano. Como vocês sabem, screening é aquela atividade de fazer uma triagem, de separar as áreas que têm maior chance de ter uma fonte secundária de contaminação daquelas que têm maior chance de estarem limpas. A ideia aqui é apresentar para vocês o que a gente considera o hotspot do momento, ou seja, as principais notícias atuais do GAC. Esperamos que vocês encontrem e consigam separar as notícias importantes das fake news. Com vocês, Screening de Notícias. Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje estamos aqui para o terceiro episódio do Screening de Notícias. É um spin-off do podcast Áreas Contaminadas, relançado agora em 2025. O Screening de Notícias foi idealizado lá em 2022, mas agora vem com essa nova roupagem, um novo produto dos estúdios ECD. A trilha sonora foi especialmente e brilhantemente composta para esse nosso podcast por Daniela Alarcon e por Mauro Tanaka. Sigam os dois no Instagram, @alarcondani e @azalatosampa. A ideia aqui é publicar o Screening de Notícias quinzenalmente, intercalando com as newsletters, que também serão quinzenais. Aqui no Screening vamos dar prioridade às notícias mais diretamente relacionadas com o GAC, enquanto na newsletter a ideia é colocar as notícias do GAC, mas priorizando comentários mais elaborados, junto com notícias de meio ambiente, ambientalismo, ciências, economia, etc., não tão ligadas diretamente ao GAC. Como estamos começando a implementar essas mudanças agora, estamos no primeiro mês das mudanças, seria muito legal para nós se vocês falassem para a gente o que vocês estão achando desse formato, desse arranjo, enfim, dessas ideias que estamos tentando fazer aqui. Afinal de contas, fazemos os nossos canais pensando em ajudar vocês que fazem o mercado do GAC acontecer, enquanto tentamos, junto com vocês, construir um mundo melhor e mais justo. O Screening de Notícias, como os outros produtos dos estúdios ECD, são oferecidos a vocês pela nossa querida comunidade de apoiadoras e apoiadores financeiros do Apoia-se. Atualmente são 54 pessoas nos ajudando financeiramente, o que nos ajuda muito nessa questão financeira, de pagar boletos, e nos dá um estímulo muito grande porque nos mostra que estamos no caminho certo. Se você também quiser e se você também puder contribuir financeiramente com os nossos canais, entre no site apoia.se/ecdambiental. Lá está tudo muito bem explicado. E os nossos canais têm a honra de ter 3 empresas patrocinadoras que nos ajudam muito, também financeiramente, e também por quererem atrelar as suas poderosas marcas ao nosso trabalho. A patrocinadora Master é a Clean Environment Brasil, os patrocinadores ouros são Laboratória Consulting e a Vapor Solutions. Então vamos lá, vamos juntos separar o joio do trigo, as áreas limpas das áreas fontes, as notícias quentes das fake news. Está no ar a 10ª edição do Screening de Notícias. Eu recebi nas 2 últimas semanas muitas vagas de emprego para a gente divulgar aqui. Eu ressalto que as vagas que eu recebo ou que eu vejo por aí, eu compartilho imediatamente no nosso canal do Telegram. É um canal do Telegram, não é um grupo de mensagens onde todo mundo manda mensagens. É um canal onde só eu mando as mensagens. Se vocês estiverem nesse canal, vocês vão receber as informações principais do GAC, particularmente as vagas de emprego. Vou falar aqui então as vagas que eu vi nas últimas 2 semanas. Vaga na Vessol, uma vaga de auxiliar de laboratório e uma vaga de analista pleno em cromatografia. Uma vaga na AmbiScience para analista júnior. Uma vaga na LETS para técnico de campo. Na W3 para estágio. Na ERM também de técnico de campo. Na Stricto, em Sorocaba, consultor de GAC. Na Arcades, vi uma vaga de analista sênior. Na Libra Ambiental, analista de geoprocessamento para trabalhar em Joinville, Santa Catarina. Vaga na Conan de técnico ambiental. Vaga na Arcades, específica de encarregado de campo júnior, para trabalhar em Taubaté. Vaga na PPA de Curitiba, para estágio. Vaga na Geoambiente SA, de coordenador de projetos para o Rio Grande do Sul. E uma outra vaga de analista pleno para trabalhar lá na Fazenda Rio Grande, ou próximo de Curitiba. Vaga na BTX, de gestor de projetos pleno, é como eles chamam lá, gestor de projetos. Uma vaga na EcoStation para analista. Uma vaga na GeoIntegra para gerente de projetos, uma vaga na EBP de analista, uma vaga na Elo de técnico ambiental, outra vaga na GeoIntegra de técnico ambiental, vaga na Water Service de analista de hidrogeologia e hidrogeoquímica, vaga na Promatec de técnico de laboratório, um post na Arcades com várias vagas, entre elas analista de QGIS e muitas outras lá, procurem no LinkedIn, vocês vão achar. Vaga na BTX para geólogo com 5 anos de experiência. Não chama geólogo pleno, mas é a vaga específica para geólogo com pelo menos 5 anos de experiência em GAC. Soube também de outras vagas não anunciadas. Se você é um profissional do GAC,
recomendo que entre no site da ESAS e entre em contato diretamente com as empresas associadas. E novamente, repetindo, as vagas que eu recebo, as vagas que eu vejo, eu já compartilho no canal do Telegram. O canal do Telegram chama Áreas Contaminadas. Procure no Telegram, canal Áreas Contaminadas. Aviso aqui mais uma vez, espero que vocês não estejam cansados desse aviso, que a ESAS e o SENAC lançaram uma revista científica chamada Revista GAC. Tem como objetivo central publicar artigos técnicos e artigos científicos da nossa área de estudo. Inclusive tem regras diferentes para artigos técnicos e artigos científicos. E não só recebe artigos científicos hard science, com teste estatístico e tal, mas também recebe artigos chamados artigos técnicos, que pode ser artigo de revisão, relatos de experiência, estudo de caso e outras coisas, ensaios, né? O prazo para envio de trabalhos foi prorrogado para o dia 17 de março. Está chegando então, dia 17 de março. Veja as regras certinho e submeta seu trabalho na revistagac.com.br, revistagac.com.br. Outra notícia importante que eu vou aqui falar, pelo visto pela última vez no Screening de Notícias, pois ela só vale até o final de fevereiro, é que o nosso querido Centro Universitário SENAC, lá onde eu trabalho, está com inscrições abertas para o processo seletivo para a 12ª turma do curso de pós-graduação em remediação de áreas contaminadas, com o início das aulas previsto agora para março de 2025. O curso, repito, tem duração de 1 ano, aulas aos sábados o dia todo, parte dos sábados com aula presencial, parte dos sábados com aula online, e um dia da semana à noite, e essa aula no dia de semana à noite é sempre online. E o dia da semana normalmente é quinta, às vezes é terça, tá? Então terça ou quinta à noite, aula online. Quem tiver interesse, quem pretende mexer com remediação ou quem já mexe com remediação, junte-se a nós no SENAC. As inscrições, eu repito aqui, vão somente até o final de fevereiro, tá? Então, quem tem interesse, se apresse. Bom, falando no SENAC, na ESAS, a parceria SENAC-ESAS está com inscrições abertas para vários cursos dessa parceria. Os cursos são sempre online, ao vivo, em geral das 8 ao meio-dia. Destaco aqui o curso de Avaliação de Risco à Saúde Humana, com 32 horas. Esse curso começará no dia 10 de março, as aulas são segundas e quartas, das 8 ao meio-dia. Curso coordenado pelo Rodrigo Cunha. E tem também o curso de investigação confirmatória, com 24 horas aula, vai ser às terças e quintas, a partir do dia 11 de março. Esse curso de investigação confirmatória terá a minha coordenação e contará com muita gente legal no corpo docente, vocês vão gostar muito. Mais informações, inscrições e agenda completa dos cursos da ESA SENAC no site aesas.com.br/eventos. E aqui um aviso interessante, esse tem a ver com a ABNT. Aliás, o grupo da ABNT, que lida com as normas de GAC, está bastante movimentado. Eu vou começar aqui por 2 normas que estão praticamente prontas. Uma delas foi trabalhada na segunda metade de 2024 em um GT. GT é grupo técnico. Então esse GT trabalha fora da plenária, fazendo as suas próprias reuniões, estabelecendo todo o protocolo de trabalhos e nas plenárias mensais apresentam os resultados desse trabalho. Enfim, essa primeira norma vai para apresentação na plenária de março e provavelmente de lá já vai para consulta pública ainda em março, no máximo em abril. E essa norma é a revisão da NBR 15495-2, de desenvolvimento de pós-monitoramento. Lembro aqui que a 15495-1 foi revisada recentemente, foi para consulta pública e foi aprovada, também foi trabalhada num GT. Falaremos mais dela em um episódio do podcast em breve. Inclusive temos muito para falar, né? Bom, a segunda norma é a 15492, de sondagens, que já está quase pronta. Relembro aqui rapidamente a história dela. No final de 2020, fui convidado para ser o relator da revisão dessa norma. No meio de 2021, criamos um GT para discutir essa revisão. Foi uma discussão muito legal no GT, com muitas contribuições de muita gente. Elaboramos uma série de modificações e essas modificações se aproximam a sondagem muito do que a gente discute aqui no podcast e muito do que é tratado nas aulas do SENAC. No meio de 2022 estava tudo pronto no GT e inclusive com a apresentação na plenária e a defesa dessa revisão nas plenárias foi muito interessante também, com muitas deliberações, muitas contribuições, até setembro de 2022. Estava tudo certinho, iria para consulta pública, mas aí a coisa desandou, setembro de 2022, né? Então a norma, depois de desandar, a norma empacou totalmente, por causa de coisas que falarei também num outro podcast, embora tenha falado um pouco disso no episódio 138. Tá? Então ouçam lá o episódio 138 e entendam um pouco quais eram as propostas e o que aconteceu. Bom, um pouco mais recentemente, em 2024, me afastei da relatoria dessa revisão para que o Guilherme Bechara pudesse conduzir isso melhor, uma vez que ele tem muito mais habilidade para fazer isso, um cara muito experiente, muito competente, e eu, pessoalmente, era o foco do problema, né?
pela minha presença lá as coisas não andavam. Então o Guilherme Bechara encabeçou esse trabalho e seguiu em frente e está tendo bastante sucesso, ainda bem. Com isso a revisão andou, a norma vai para consulta pública, provavelmente na próxima plenária de março. Então a última rodada de discussões será nessa plenária de março e deve ir para consulta pública. Então, para começar, recomendo que vocês participem da plenária de março, pelo menos para tomar ciência dessas duas normas quase finalizadas e depois, claro, participem da consulta pública, aprovando ou fazendo alguma ressalva para algumas dessas normas. Então, vão para a plenária de março, dia 12 de março vai ser a plenária, participem e pelo menos ouçam o que as pessoas estão mostrando para a revisão dessas normas. Quem não recebe os e-mails da ABNT, recomendo que vocês escrevam para Patrícia Ruiz, patricia.ruiz@soldiambiental.com.br, que ela faz o secretariado, né, e faz a ponte entre a ABNT e a ESAS, e ela consegue colocar vocês no mailing list da ABNT. Participem da ABNT, pelo menos dessa plenária de março, tá? Escrevam patricia.ruiz@soldiambiental.com.br. Dou aqui também um segundo aviso, a segunda parte do aviso sobre a ABNT. As próximas normas que serão desenvolvidas simultaneamente, isso será oficializado também na plenária agora de março, por isso é ainda mais importante vocês participarem. Então as próximas normas serão a revisão da norma 15847, aquela de métodos de purga e amostragem de água subterrânea, e a relatoria dessa norma será do Paulo Negrão, com a subrelatoria da Patrícia Ruiz. Ela será trabalhada num GT, né, um grupo técnico que será divulgado nessa plenária de março, então vão lá. Uma outra norma que vai ser trabalhada é a revisão da norma 16435 de qualidade da amostragem. Essa norma será relatada pela Patrícia Ruiz e subrelatada pela Cristina Gonçalves, da CPEA. Também esse trabalho será feito num GT a ser divulgado na plenária de março. Então, vão lá, pessoal, na plenária de março. Por fim, teremos uma terceira norma, que será trabalhada a partir de agora, que é a norma de amostragem de ar do solo. Ela terá uma relatoria compartilhada entre o Rafael Sato e o Paulo Negrão. E agora um aviso fundamental, por favor, preste atenção. Os três grupos, amostragem de água, controle de qualidade e amostragem de ar, vão precisar de pessoas para ajudar. Pessoas para contribuir, pessoas para dar ideias, pessoas para discutir, para trazer referência, etc. Todo mundo é bem-vindo, todo mundo é bem-vinda. Então, por favor, se inscrevam nos grupos, nos GTs. Não só para saber o que está acontecendo e quais as tendências do próximo verão, mas para ajudar a elaborar essas normas. Eu sei muito bem mesmo, que essa participação é desgastante, enche o saco, a gente tem que engolir muitos sapos, aguentar uns haters, parece que a coisa não sai do lugar, e tudo isso é verdade, mas é a nossa função ajudar, é a nossa função contribuir, construir juntos as regras do nosso mercado. E aqui vai uma mensagem muito especial, quero que vocês prestem bastante atenção nisso. Os relatores das três normas me pediram para divulgar entre os alunos do SENAC, mas eu achei legal ampliar esse convite para vocês aqui que estão me ouvindo, que os relatores precisam ter pelo menos 2 pessoas para secretariar cada um dos GTs. O que é secretariar? É juntar os textos que as pessoas trouxeram, as ideias que são debatidas e consolidadas naquela reunião do GT, consolidar essas ideias, fazer as atas das reuniões do GT e esse tipo de coisa. Então, um trabalho de secretaria dentro do GT. E o que é uma baita oportunidade para você ficar super antenado e contribuir. Por um lado, você receber as informações, por outro, você contribuir com a sistematização das normas. É um trabalho importantíssimo e fundamental para que a coisa ande. Para isso, achamos que essas pessoas que vão participar do secretariado serem pessoas jovens, no mínimo jovens de espírito, que gostem do assunto, daquele assunto, do GT, e que tenham familiaridade com textos, com atas a partir de transcrições, esse tipo de coisa. Então, se você aí que está me ouvindo tem esse interesse, pode falar direto com a Patrícia, no e-mail patricia.ruiz@soldiambiental.com.br, ou pode me chamar aqui, marcos@ecdambiental.com.br, que eu explico melhor para vocês e coloco vocês em contato com as pessoas certas de cada GT aí para que vocês possam participar e fazer esse trabalho. Então, vamos juntos tentar construir um GAC melhor e mais relevante para todas e todos. Se você tem interesse em participar do secretariado dos 3 GTs, repito aqui, amostragem de água, controle de qualidade e amostragem de ar, fale comigo que vocês vão ser colocados em contato com os GTs. Novamente trago aqui uma notícia sobre os treinamentos do ITRC, que são sempre muito legais. Destaco 2 treinamentos que ainda não aconteceram e vão acontecer nesse mês de fevereiro. O primeiro é PFAS Beyond Basic, além do básico, amostragem e análise de água superficial e ar, dia 25 de fevereiro, das 15 às 17 horas, horário de Brasília.
e o Vapor Intrusion Mitigation, parte 1, no dia 27 de fevereiro, das 15 às 17, também horário de Brasília. Vai lá no site itrcweb.org/online-training. Aqui no Brasil temos também cursos muito bons. Um deles foi anunciado no LinkedIn pela BGE. Estão abertas as inscrições para o curso Classificação de Sondagens, com o objetivo de apresentar de forma expositiva e prática uma metodologia de trabalho para a descrição de amostras de solos e rochas. O curso visa possibilitar ao profissional a compreensão dos processos que envolvem a descrição de solos e rochas e responder às questões básicas: que tipo de classificação geológico-geotécnica deve ser dada aos testemunhos de sondagem, a percussão, sondagem rotativa e sondagem mista. Então é basicamente para geotecnia, mas serve muito para o GAC, viu, pessoal? O curso se apoia na experiência pessoal do palestrante, que é o grande professor Ivan Delatin. Recomendo que vocês acompanhem o trabalho dele. A dissertação de mestrado dele da Unicamp é muito, muito boa. E se apoia também em tomadas de decisão aceita pelas normas técnicas vigentes. Como eu falei, o palestrante é o professor Ivan Delatin. O curso será nos dias 26, 27 e 28 de março, lá no IPT, das 8h30 às 5h30 da tarde. Procure as informações no site da BGE, abge.org.br, e lá você vai procurar curso de classificação de sondagens. Aqui vocês vão perdoar minha pronúncia, mas vamos lá. O Parliamentary Office of Science and Technology, POST, é um serviço de pesquisa e troca de conhecimento do Parlamento do Reino Unido. O POST trabalha para garantir que as melhores evidências e informações de pesquisa disponíveis sejam trazidas para o processo legislativo e escrutínio do governo do Reino Unido. O POST está elaborando uma nota de orientação para políticos para delinear os desafios e opções para abordar a poluição e contaminações por PFAS. Essas notas do POST são de acesso aberto. Nesse momento, o POST está aberto a submissões e contribuições. Você pode querer fazer uma contribuição ou pode entrar lá e sinalizar um interesse e entrar na lista de discussão deles. Eles esperam que a publicação saia em abril agora de 2025. O site é post.parliament.uk e lá você vai procurar esse trabalho de regulation de Forever Chemicals, que os PFAS fazem parte. Muitas vezes, para eu saber de novidades, eu procuro na página do Cluin. Acredito que vocês devem fazer mais ou menos a mesma coisa. Dentro da página a gente até se perde, tem muita coisa lá. Uma das páginas muito legais dentro do Cluin é a Technology Innovation News Survey, que é a TINS, T-I-N-S, TINS, que eu recomendo demais para vocês. Então, as novidades quentes aí, que acabou de sair, está nessa página. A página do Cluin é cluin.org, e aí você vai lá, /products/TINS, T-I-N-S. Dentre as notícias aí do TINS, eu vou destacar algumas para vocês aqui. A primeira é a seguinte: Aerobic Biodegradation of Chlorinated Volatile Organic Compounds and 1,4-dioxano in Groundwater. Essa pesquisa aumenta o entendimento sobre o cometabolismo microbiano como uma técnica de remediação potencialmente viável, em termos de custo, para grandes plumas de fase dissolvida de VOX clorados, que eles chamam de CVOX, VOX clorados. Pluma de VOX clorados e 1,4-dioxano, que lá, eu não sei como é que funciona aqui no Brasil, mas lá eles perceberam que sempre que tem clorados, você vai ter 1,4-dioxano, porque eles são usados mais ou menos nos mesmos produtos. Bom, os profissionais de remediação estão cientes da possibilidade de remediar plumas de VOX clorados por meio da desclorinação redutiva, aumentada por micro-organismos, o que a gente chama aqui de biorremediação de clorados. Mas essa via metabólica não pode reduzir os contaminantes a concentrações aceitáveis em todos os casos. Velho caso do cloreto de vinila que vocês já devem conhecer. Além disso, as interações entre os VOX clorados e 1,4-dioxano em concentrações moderadas interferem na remediação de contaminantes mediada por micro-organismos. Então, o 1,4-dioxano vai atrapalhar ali essa desclorinação mediada pelos micro-organismos, Os efeitos inibitórios são menos problemáticos em concentrações baixas e os processos microbianos cometabólicos podem degradar tanto os VOX clorados quanto o 1,4-dioxano abaixo da faixa que os processos metabólicos diretos podem. No entanto, as condições do solo, para variar, podem precisar ser modificadas para que o cometabolismo ocorra. Esse trabalho, o trabalho discute esse e outros aspectos importantes na implementação e monitoramento para a remediação desse cometabolismo. Então essa é a notícia. Aerobic Biodegradation of Chlorinated Volatile Organic Compounds. Procurem isso lá no TINS, T-I-N-S, do Cluin. A segunda é como transicionar da remediação ativa para atenuação natural monitorada, da Marinha dos Estados Unidos.
está dizendo ali na notícia que a transição dessa remediação ativa para a atenuação natural monitorada, M&A, pode ser uma estratégia economicamente vantajosa para gerenciar e remediar locais que encontram desafios para atender os critérios de encerramento após a remediação ativa projetada reduzir significativamente o nível dos contaminantes. Então, aquela velha história, botou um DPE, por exemplo, né, e aí abateu um monte de massa, mas ainda tem massa remanescente que fica lá. Talvez a transição para a atenuação natural monitorada seja interessante. E aí, continuando, essa fact sheet descreve uma abordagem técnica para realizar avaliações dessa transição. Uma ferramenta de aprendizagem e tomada de decisão baseada na web chama Transition Assessment Teaching Assistant, o TA2 Tool. Foi desenvolvida pela Marinha como parte de um projeto patrocinado pelo CERDP para ajudar os profissionais a reunir informações para avaliação dessa transição específicas para cada local. A terceira nota interessante é um Data Driving, né? Uma ferramenta de Data Driving do USGS para a recuperação de áreas contaminadas, né, por minas, antigas minas que foram fechadas nos Estados Unidos, que é um documento muito importante lá para os Estados Unidos. Eles têm muitos problemas ambientais decorrentes dos encerramentos de atividades de mineração. Inclusive, recentemente, eu reli um livro de ficção escrito pelo John Grisham, chama O Dilema. É um livro muito bom que fala desse tema, né, da mineração e os impactos ambientais, e ele mostra impactos reais, embora seja um livro de ficção, mostra impactos reais na região ali dos Apalaches. Eu recomendo esse livro para vocês, tá? Chama O Dilema, de John Grisham. E para o Brasil, esse negócio de encerramento de mina é também um guia importante, esse guia do USGS. Porque muitos amigos e amigas de órgãos ambientais me perguntam como podem proceder nesses casos de mineração, que são muito grandes, né? Áreas muito grandes, com muitos impactos, e são diferentes do GAC convencional de indústria, de posto. Todos sabemos os problemas ambientais, de modo geral, e os problemas de contaminação de solo e água subterrânea que as atividades de mineração, tanto as legais quanto as ilegais, podem causar. Então é bom dar uma olhada nesse documento do usgs.gov, e aí você vai procurar lá o Data Driving Tools. E, finalmente, a quarta é o artigo que compara em longo prazo, né, uma análise de longo prazo, uma modelagem de longo prazo, os custos de um pump and treat e o negócio que o pessoal está propondo lá, os autores Bernstein e Wilson, que é a injeção de um carvão ativado coloidal in situ, né? Carvão ativado coloidal. Então ele compara os custos totais de instalação e operação do sistema de remediação, né, por pump and treat, e analisou projetos de 15 a 100 anos, né, do CERCLA, né, e comparou com uma hipotética, uma barreira reativa permeável, usando esse carvão ativado coloidal. Tudo isso aí tendo o mesmo objetivo, é claro, né, não exatamente de remoção de massa, mas de contenção hidráulica, né, para impedir o fluxo de massa, a descarga de massa a jusante de áreas contaminadas por PFAS. Os pump and treat que eles compararam usaram basicamente o DGR, né? O Dynamic Groundwater Recirculation, né? Proposto pelo Sultan Sutterson e que nós já falamos aqui algumas vezes. Então consiste em bombear a jusante e injetar a montante, né? Para otimizar aí o pump and treat. Então o artigo dos caras falou que isso funciona bem, só que modelando, né, com a barreira reativa permeável do tal do carvão ativado coloidal, isso seria melhor, né? Melhor no sentido econômico, né? Seria mais barato, né? O custo-benefício seria melhor. Então esse é o trabalho deles, nessa comparação mais econômica de duas coisas que eles imaginam que têm o mesmo objetivo. É legal de ver, né? Claro, os caras estão puxando a brasa para a sardinha deles, mas é legal de ver. Na última newsletter tem o link para esse artigo de Bernstein e Wilson, tá? 2024. Perdoem novamente a pronúncia, mas vamos lá. A Cost Comparison of Pump and Treat and In Situ Colloidal Activated Carbon for PFAS Plume. Uma comparação de custo do Pump and Treat e do In Situ Colloidal Activated Carbon, né? O carvão ativado coloidal, for PFAS Plume. Leia o artigo na íntegra. Eu vi nesses últimos tempos alguns treinamentos do ITRC, eu destaco 4 para vocês, eu vi nessas últimas 2 semanas, muito legais. Recomendo que vocês também vejam o treinamento, ou no mínimo baixem e vejam, né, assim, leiam as apresentações, que tem muita coisa legal. Eu pretendo usar esses 4 como base para novos episódios do podcast, mais uma vez aqui com novos planos, vamos ver se conseguimos executar esses planos. Esses treinamentos estão na página do CLUIN, clu-in.org/live/archive. Eu li ou assisti os seguintes aqui que eu vou falar agora para vocês,
que eu recomendo para vocês. O primeiro foi o ITRC PFAS, um treinamento introdutório. Eu achei muito bom, ele dá a base da preocupação com os PFAS, e ele dá a nomenclatura, né? Fala como é que dá a nomenclatura, de onde vem esses PFAS, qual é a toxicologia, quais deles são piores, né? O que são PFAS de cadeia longa, de cadeia curta e tal. É bem legal, tá? Vou tentar fazer esse episódio dos PFAS, uma introdução aos PFAS o quanto antes, foi bem legal. Um outro, o Challenges in Thermal Remediation, né? Os desafios da remediação termal, que fala um pouco da teoria básica da remediação térmica, e muito legal porque aponta alguns problemas nesse tipo de remediação relacionados com a condição do local, tanto a condição geológica, né, do meio subterrâneo, quanto da ocupação da área, então no que está aqui em cima, né, em superfície. São sempre desafios que a remediação térmica tem que se preocupar. Um dos problemas que eu já vi acontecer no Brasil, eles discutem lá meio rápido, mas discutem, é a subsidência. A subsidência é um problemão. Então, quando você aquece, em muitas áreas, principalmente com muita matéria orgânica, você queima a matéria orgânica e o solo colapsa, né? Então ocorre uma subsidência, pode ocorrer uma subsidência. Isso é um baita problema que tem que ser avaliado, né? Um terceiro treinamento que eu pretendo fazer um episódio assim bem rapidamente, né? Então logo eu consiga, é o treinamento ITRC Introduction to Hydrocarbons. E esse treinamento do ITRC junta o LNAPL, TPH, intrusão de vapores de hidrocarbonetos de petróleo, um negócio bem legal. E por fim, o treinamento que eu gostei muito foi o caracterização de sites com NAPL. E esse treinamento é da própria EPA, que retoma a história do Triad Approach 15 anos depois, né, a abordagem tríade, com o que mais deu certo e com o que não deu tanto certo. Então, uma das conclusões é muito interessante, é a seguinte: devemos amostrar o solo cuidadosamente para quantificar a massa retida, ainda que tenhamos usado equipamentos de aquisição de dados em tempo real. Então, mesmo no Triad Approach, não é só aquisição de dados em tempo real, mas precisa, sim, coletar amostras de solo muito bem coletadas para envio de amostras quantitativas nos lugares certos, é claro. E com as ferramentas certas, é claro também, né? Então, passa ano, vai protocolo, vem artigo, treinamento, e a ideia básica é sempre a mesma: amostrar o solo. Bom, para finalizar aqui, algumas notícias rápidas do nosso podcast. Na semana que passou tivemos o episódio 218, onde eu conversei com o Jonathan Hirayama, engenheiro ambiental, atualmente gerente de projetos, ou seja, chefão, né, na WSP. Ele foi nosso aluno no SENAC, né, no curso de remediação e no curso de gerenciamento de áreas contaminadas, e nos ajuda muito aqui nos estudos ECD, sempre dando boas sugestões, boas dicas e comentários, e é muito legal. O Jonathan conta a sua história muito boa, de como ele buscava o estágio no GAC, e era natural para quem fez engenharia ambiental em Itajubá, mas que naquele ano do estágio não abriu essa vaga. Então ele acabou indo para um banco, onde ele trabalhou um bom tempo ali no banco. Banco tem um lado muito bom, né? Ele é estruturado, é organizado, e os salários são muito bons, as condições, benefícios muito bons. Só que a paixão pelo GAC ficou puxando ele, falou mais alto, e ele finalmente migrou. Mas não sem antes tomar uma bela bronca do RH do banco, né? Por ir trabalhar num outro lugar aí ganhando bem menos. Mas é isso aí, né? Quando o cara quer, né, e gosta, ele vai, né? Bom, no episódio o Jonathan falou da sua carreira e dessas histórias legais, mas ele também nos ensinou muitas coisas valiosas, como a dificuldade grande, né, maior em gerenciar pessoas do que gerenciar a parte técnica. A importância de sempre olhar o mercado, por mais bem empregado que você esteja, trabalhador ou trabalhadora, para que você saiba o seu valor no mercado. Falou também da relevância muito assim, intensa, a relevância primordial de conhecer o que o cliente precisa, de entender o que o cliente precisa, não o que ele acha que precisa. O cliente em geral não sabe o que ele precisa e você precisa entender muito bem o que ele realmente precisa. Também sobre a importância de entender e gerenciar as incertezas dos projetos, né, as incertezas conhecidas, e não admitir incertezas que são indefensáveis dentro do projeto. Falou também sobre a ideia de que na investigação é interessante que tudo funciona, desde que bem aplicado. Mas, por outro lado, nada funciona se aplicado no momento errado ou no local errado. Então, essa é uma lição muito técnica e interessante que ele deu. Não só isso, mas ele coloca o conceito de que o dado é o rei, o dado é o nosso ouro, e que devemos gerenciar esses dados do GAC cuidadosamente e cientificamente no projeto. E no final do episódio, a gente extrai 3 lições muito importantes. O maior dividendo que o eventual dinheiro do seu salário pode trazer é a liberdade de fazer o que você quiser, quando você quiser,
E o conceito que eu repito aqui, né, lembro de ter lido num livro chamado Consultor de Ouro, e o autor disse que a verdadeira riqueza é o tempo livre. Então isso nos leva à segunda lição, que essa liberdade, né, esse tempo livre, vai fazer com que o trabalhador ou a trabalhadora tenha reduzido o seu esgotamento físico e mental, que a gente sabe que no GAC, e em outros lugares também, mas no GAC a gente está mais perto, está vendo isso, está crescendo o esgotamento físico e mental do trabalhador ou da trabalhadora. E então eu espero que o tempo livre ajude a diminuir esse esgotamento, né, para que ninguém tenha que fazer que nem o Jonathan, né, ir no médico no dia errado por conta de muitas coisas que esqueceu ali, né, do excesso de atribuições. E uma terceira lição é mais técnica e vale para a vida, que uma pessoa sem dados é somente uma pessoa com uma opinião. Então muitas vezes é uma pessoa com uma opinião que é defendida assim com unhas e dentes, mas é só uma opinião. Nós temos que ter no GAC mais dados e melhores dados para que a nossa relevância seja indiscutível. Enquanto ficarmos dando opiniões, somos passíveis de sermos contestados facilmente. Por isso, como ele diz, valorizai os dados. Ouça o episódio 218 com o Jonathan, é muito legal. E na semana anterior, no episódio 217, foi mais curto, mais direto ao ponto, onde eu falei sobre a relevância do GAC. E mais um episódio com uma certa polêmica, onde eu discuti um pouco sobre a incoerência no mercado do GAC. Ações tecnicamente e cientificamente relevantes, como entender o meio antes de planejar a instalação de poços de monitoramento, ou seja, amostrar o solo antes de instalar o poço, né, fazer isso em 2 etapas, que é tecnicamente relevante, não é feito. Os poços de monitoramento, quando planejados adequadamente, devem monitorar uma única unidade estratigráfica que deve ter sido conhecida previamente pela amostragem de solo. Isso também não é feito. A amostragem de solo deve ser feita de perfil completo, inclusive na zona saturada, e devem ser enviadas muitas amostras de solo para o laboratório para fazer análise química. Essas coisas tecnicamente e cientificamente relevantes são deixadas de lado no GAC, em nome do custo, da concorrência, do cliente que não quer pagar, da CETESB que não obriga. E assim, ao não fazer o que precisa ser feito, o mercado de GAC sinaliza que não somos tão relevantes assim, que o mercado pode ditar o que nós vamos fazer. Então nós não temos assim tanta relevância, e isso me parece um belíssimo tiro no pé. Mas, por outro lado, se algum outsider do mercado pretende atender também os desejos do cliente, né, o cliente não quer pagar, eu vou ganhar a concorrência, a CETESB não exige, e esse outsider propõe, por exemplo, coletar água direto da sondagem, usar um laboratório não acreditado, ou simplesmente não fazer GAC nenhum, porque não tem risco mesmo, aí as pessoas do nosso mercado vão reclamar e pedir para que a CETESB exija mais, fiscalize mais para tirar esses aventureiros do mercado, dando a entender que, nesse caso, sim, o GAC é relevante, mas é relevante desde que dentro dos parâmetros desse mercado, né? O que é maluco, né? São 2 pesos, 2 medidas e bastante incoerente. Nós aqui dos estudos ECD achamos que sim, o GAC é extremamente relevante, porque lida com riscos químicos crônicos de exposição de longo prazo, algo que não é trivial de verificar e que pode afetar bastante a saúde das pessoas e a saúde das comunidades, não imediatamente, mas ao longo do tempo. Por isso são riscos difíceis de perceber. E esses riscos são gerados por lançamentos inadequados de substâncias químicas no meio, por alguém que, normalmente, né, obteve lucro nesse processo de lançar substâncias químicas no meio. Assim, o nosso GAC é bastante relevante para a saúde e para a justiça ambiental, desde que seja feito corretamente, da melhor forma possível. Então, o GAC é relevante, desde que seja bem feito. E vocês, o que acham? Ouçam o episódio 217 e nos digam o que pensam a esse respeito. Ainda no podcast, semana que vem teremos um episódio bem interessante, onde eu vou conversar com Rodrigo Gaudilei. É um nome incomum, né? E, segundo ele próprio, eu fui um dos primeiros a acertar de primeira, hein, né? O Rodrigo Gaudilei. Ele nos conta um pouco da sua trajetória, que é muito interessante, e a história do ponto de vista que nós estamos acostumados, de um profissional do GAC, muito competente, mas com atuação centrada no Rio de Janeiro, né? E o Rio de Janeiro com todas as suas belezas e todos os seus desafios. Então imagina passar a sua carreira, né, no GAC trabalhando lá no Rio de Janeiro, é desafiador, certamente. São muitas boas histórias. E é um episódio, então, muito legal, imperdível, eu diria, né? Vocês vão gostar, com certeza. Então, semana que vem, episódio 219 com Rodrigo Gaudilei. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado aqui dessa edição do Screening de Notícias, que pretendemos manter quinzenalmente, aos domingos ou segundas, se intercalando com a newsletter. Por favor, me digam o que vocês acharam dessa ideia, se aprovaram, ou se preferem ter a newsletter escrita e enviada por e-mail semanalmente.
com essa avalanche de demandas no nosso dia a dia, né? Essa superprodução de notícias e demanda por atenção, é difícil a gente acompanhar tudo. Por isso, estamos tentando intercalar os formatos, né? Escrito ou áudio, e fazer aqui esse resumão de notícias do GAC, deixando alguns comentários um pouco mais aprofundados e notícias extra GAC lá na newsletter. De qualquer modo, agradeço muito a você que me ouviu aqui por dedicar seu tempo e atenção a nós. Agradeço também aos nossos colaboradores financeiros no Apoia-se, né, apoia.se/ecdambiental, e aos patrocinadores, a Clean Vapor Solutions e a E-Consulting, que nos incentivam e estimulam a fazer cada vez mais, cada vez melhor. Então, me contem aí o que acharam do Screening de Notícias. Um grande abraço e até o próximo programa.